Tudo bom? Vamos falar sobre a Sociedade do Ouro. A construção da Sociedade do Ouro, para ser mais exato. O que acontece? Lembra lá quando a gente estudou Brasil holandês, que quebra a economia do açúcar? Eles começam a ter que produzir outra coisa. No século XVIII, então, vamos caracterizar uma frase para isso, para você colocar na prova. No século XVIII, a extração e produção de açúcar começa a decair devido à Holanda estar produzindo açúcar de melhor qualidade para os europeus. É por isso que você estudou Brasil holandês, para tu entender por que o ouro vira o centro das atenções, tipo meu nome aqui em cima, assim, ó, aqui, ó. Aí o que acontece? Tamo quebrado, precisamos de dinheiro. O que tá acontecendo em São Paulo, que a gente viu aqui também. São Paulo tá precisando, começa a ir pra dentro do país. Caso Expedições Bandeirantes começa a achar ouro. Esse ouro foi, cara, Aí o que acontece? Tá todo mundo indo, vamos atrás do ouro que são os paulistas acharam. Se os paulistas acharam, aqueles corintianos nojentos, nós aqui do Nordeste, com Sport e Clube, também podemos achar. E nós aqui do Gaúcho, com o Grêmio, também podemos ir lá pro Centro-Oeste, que eu não sei que time que tem. E começaram indo pra lá. Então, todo esse processo de todo mundo ir atrás do ouro que tava em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, uma partezinha assim mínima da Bahia. Bateu foto. E isso, então, vamos lá, outra frase. Todo esse processo fez com que a região de Minas Gerais e no centro-oeste do país começasse a assumir os índices de comerciantes, padres jesuítas e pessoas em geral, focando a economia na região. Então o que acontece? Antes todo mundo ia pro Nordeste, porque no Nordeste produzia açúcar. Mas aí vieram os holandeses e quebraram o Brasil com açúcar porque eles produziam lá na Europa, que era mais barato. Então todo mundo agora vai pro centro do país, no centro-oeste, na região centro-oeste, buscar dinheiro. E lá começa a ser o centro das atenções. E para isso, o Nordeste é lá em cima, e o Centro-Oeste aqui, e a capital lá no Nordeste, eles precisam trocar a capital do país. E a capital do país passa a ser Rio de Janeiro, que é do lado de Minas Gerais. E o que acontece? Com a capital indo pro Rio de Janeiro, o Salvador fica muito irritado, porque, tipo, lá já deixaram de investir lá. Não tem mais açúcar e mudaram a capital, foi o caso total. Mas aí, começavam a formar lá as novas regiões metropolitanas, que é tipo a nossa Joinville daqui, São Paulo, tal, Curitiba, lá no centro-oeste e no sudoeste. Então, o que acontece? Nós tínhamos dois tipos de tirar o ouro. Nós tínhamos a lavra e a faiscação. A lavra, lá, sabe aquelas fotos que tu acha na internet, assim, uma pedra gigante de ouro, assim, enterrada na areia e tal. Isso era a lavra. É a lavra. O cara ia lá, tinha aquela pedra gigante, assim, eles iam lá com os escravos, K na preva, K na pedra, K, e tirava aquela pedra gigante e pegava um ouro. Mas isso daí era muito pouco no Brasil, enterrado, assim. Saiu da câmera. E era muito difícil, então isso acabou muito rápido. Então eles acabaram indo pra onde? Pra faiscação, que é aquela coisa que a gente conhece, que tem desenho animado, tipo da Nickelodeon, assim. Opa, tem dinheiro aqui, ó. Que é, tu pega assim finge que isso é uma panela, e tu bota no fundo do rio e fica assim, até sair pedrinhas de ouro. Isso era faiscação. E eram os garimpeiros nas beiras dos rios. E isso, nossa, isso que dava dinheiro na época. E hoje em dia, quem encontra ouro assim mesmo é na beira do rio, eu acho. Mas o que acontece? Aí, nossa, quem vê tamo ganhando dinheiro, né? Chama uma mina de ouro, literalmente, Minas Gerais. Mina de ouro. Minas Gerais tem ouro, mina de ouro. Tá, beleza. E o que acontece? Em Minas Gerais, começa a produzir dinheiro. Mas só que Portugal foi burra. E de vez que tá ganhando dinheiro, tava dando pra Inglaterra. Ah, Luan, mas por que tá dando pra Inglaterra? O que acontece? Lembra que o Brasil tava quebrado? Então, eles pediram dinheiro emprestado pra Inglaterra. Pior burrada que ele fez na vida dele. Aí o que acontece? Eles fizeram os tratados assim. Além de ele pagar as dívidas pra Inglaterra que ele devia, o tratado assim, ó. Eu, Portugal, português de Portugal, eu dou meu vinho para Inglaterra. E lá eu vendo mais vinho. E você vende meu vinho. E você pode vender
vender muito tecido no meu país e nas minhas colônias, porque eu sou um português de Portugal, preciso de 2 pessoas para tocar uma lâmpada. I speak English, então toma meu pano aqui e você pode cear pra mim, cear. Buy or sell, cear, sell é... Ah não, é comprar. Não, é vender, tá certo. Então, mas Portugal é assim, ó, a gente vende muito mais tecido do que vinho, porque teu vinho é ruim e o meu tecido é bom. Por quê? Porque aconteceu a Revolução Industrial no meu país, que agora eu não uso, faz tudo na mão, é um monte de máquina fazendo pra mim. Eu fiz a política de cercamento e essa política já era, não tem mais gado, é só pra ovelha, não tem mais arroz plantando, é pra ovelha de melhor qualidade pra gente fazer tecido. Mas tá de boa. Ah, pô, foi italiano. Mas tá de boa aqui, porque português de Portugal aceita tudo, porque vós estás devendo pra vós. Então, beleza, pode fazer assim e a gente vai roubar ouro do Brasil pra te pagar. E foi assim que aconteceu. Se vocês não entenderam essa parte aí, me chama, tá? Mas aí foi isso que aconteceu. E Portugal, tipo, pegava dinheiro e dava pra Inglaterra. Pegava dinheiro e dava pra Inglaterra. Pegava dinheiro. Mas era isso que acontecia. Mas aí o que acontece? Aí, mas tipo, pô, tá pegando dinheiro pra cá. Mas tinha uma ladrãozinha que roubava aqui, ó. Então eles criam a Intendência de Minas. Tá, essa parte eu tenho que só relembrar. Que a Intendência de Minas era o quê? O Brasil é esse papel aqui. Eu sou dono desse papel, eu sou Portugal. Mas aqui tá ouro, então começa a dividir terra. Ó, fulano, tu pode pegar essa letra aqui, essa outra letra e tal. E a intendência tinha como objetivo cobrar os impostos e dividir as terras para que os fazendeiros pudessem usar. Aí nós temos outra coisa também que ajudou, que foi a casa de fundição. Que era responsável porque, tipo, eles pegavam aquela pedra de ouro, mas como que eu ia cobrar imposto? Ah, cobrar por quilo, mano, não tem máquina de pesar. Então eles começavam tipo uma moeda, mas só que era em arroba e eles criavam em barras, assim, sabe? Essas barras de ouro. Então, era pra pagar. E... E aí lá acontecia a cobrança de impostos. Mas o que que acontece? Nós tínhamos 3 tipos de impostos muito pesados. O quinto era cobrado nas casas de fundições, que era quem transformava o ouro em barra. O quinto era 20, tipo... Tu achou essa pedra aqui, ó. Essa pedra de ouro linda laranja. 20% disso, tudo que tu achar, 20% vai para Portugal. É como se tem uma pizza de 10 fatias, e 2 fatias vão para Portugal. Mas só que são em ouro, porque é muito mais caro. E o outro era a captação, que era tipo... Tu tá usando aqui, se tá usando o Brasil para roubar ouro. Por cada pedaço de terra, tu vai me pagar uma coisa, porque tá usando... É como se fosse o aluguel de casa. Eu sou o dono dessa casa. E eu vou alugar pra você usar. Você pode mexer nos meus livros, pegar o que quiser, mas se tu trazer dinheiro pra dentro de casa, tem que pegar 20%, que é o que? O imposto do quinto. Você manda pra mim 20%. E o que que acontece? Pra tu usar essa casa, eu vou cobrar um aluguel. E bem dizer, o aluguel para eles poderem usar as terras portuguesas e extraírem ouro. Sendo que boa parte do ouro voltava para Portugal. É meio contraditório, mas enfim. E já a derrama, que era o que acontecia. Eu tô devendo. Entendeu? Vamos supor que eu aluguei a casa pra você. E você tá me devendo. Você tá me devendo 3 aluguéis. Eu mando meus soldados vir aqui dentro e roubar teu colar, teu anel de ouro que tu deu pra tua mulher de casamento, roubar teus pratos chique, roubar tudo que tu tem, até tu me pagar tua dívida. E quando tipo, um anel de ouro vale R$1.000, tu tá me devendo de 100 mil, agora tu me deve 99. E assim por diante. Mas tu sabe que isso não funcionava, né? Eles só roubavam tudo mesmo por querer. Isso daí acontecia muitos conflitos. Mas o que que acontece? Tu viu que... Vocês perceberam que não é uma coisa organizada, uma coisa certa. Isso. Então o que que acontece?
vamos supor, a derrama, que eu entrava pra roubar tuas coisas até tu pagar minha dívida. Tu acha que dava certo? Não! Tinha revoltas sobre isso. E isso eram revoltas muito grandes, sabe? E acabou, igual aquela que eu falei antes, dos paulistas e portugueses. Vem quem pega mais ouro, tem que pagar um monte de imposto. Aí a corte tá aqui do lado. Aí não tem liberdade religiosa, não tem nada. Treta. Então nós temos as 4 tretas mais lindas que aconteceu nesse período. Que é a Guerra dos Emboabas. Vamos lá. Vou ler aqui o que eu escrevi no meu resumo. Trata-se da disputa entre os paulistas e portugueses, denominados emboabas. Ó, omissão aqui, quem entende língua portuguesa. Quem eram denominados emboabas? Os portugueses. Quem eram os emboabas? Portugueses. Qual é o nome da guerra? Guerra dos Emboabas, ou seja, Guerra dos Portugueses. Pela exploração de ouro na região das Minas. De novo, trata-se da disputa entre os paulistas e portugueses, denominados emboabas, pela exploração de ouro na região das Minas, que era a Minas Gerais. E o que acontece? Era uma guerra, porque assim, ó, eu expliquei isso no vídeo do Brasil holandês, que os paulistas e os bandeirantes, que eram de São Paulo, eles que descobriram o ouro, eles sentiam no dinheiro de pegar mais. Mas aí o que acontece? E São Paulo era de jurisdição, era filha, vamos dizer, não, era tipo um objeto da capitania de São Vicente. Mas São Vicente era pobre. Então eles criam a capitania de São Paulo, que deixa São Paulo ficar rica. Aí nós temos outra, que é a revolta de Filipe dos Santos. Eu vou ler o trecho. Foi a revolta na Vila Rica em 1720, ocorrida pela insatisfação popular com os impostos e rigidez portuguesa. Então o que acontece? Foi a revolta de Vila Rica, acontecida em 1720. Eles não queriam os impostos, que era tipo aqueles impostos que eu falei anteriormente. E eles não queriam que... Porque tipo, tu fazia alguma treta, Portugal saia tirando e cagando pra tu. E eles não gostavam disso. Seu líder era Filipe dos Santos. E ele queria ir contra as casas de fundição. E eles queriam que diminuísse a fiscalização. E as casas de fundição, pra quem não lembra, que eu já falei anteriormente, é que se transformavam o ouro em pedra e o ouro em barra. Mas aí o que acontece? Isso daí nem chegou na cabeça do rei de Portugal. Eu sou governador aqui do lugar, da região que ele tava, lá em Vila Rica. E eu falo, ah, meu querido amigo. Eu sou Felipe dos Santos, mano. Tu não é meu amigo, não. Mas bate. Bem aqui, capita. Opa, errei a língua. Não. Português, por favor, vem aqui comigo. Vamos resolver isso. Ai, que amor que você é, meu governador. Eu, Felipe dos Santos, vou até você e vou deixar minhas armas aqui porque eu sei que você não vai me matar quando eu chegar aí. Ah, eu sei. Mas não foi isso que aconteceu. Felipe dos Santos deixou as armas aqui em Vila Rica e foi atrás do governador. O governador, quando chegou lá, matou Felipe dos Santos e já que estava todo mundo desarmado em Vila Rica, mandou matar todo mundo. Acabou a revolta. Pra próxima, né? Inconfidência Mineira. Foi um movimento separatista liderado por Joaquim José da Silva Xavier, o conhecido herói da pátria Tiradentes. Essa foi o movimento Tiradentes que ocorreu... esqueci onde ocorreu. Que ocorreu em Minas Gerais, né? Mas o que acontece? Lá, quando o iluminismo, o liberté, fraternité, igualité chega no Brasil, Joaquim sabe disso, ele era um soldado, então ele odiava a corte portuguesa. E ele começa a fazer um movimento de inconfidência. Peraí, deixa eu pegar uma caneta. De inconfidentes, era tipo vem aqui na minha casa, vamos fazer uma treta aí pra gente libertar o Brasil de Portugal e ser livre e deixar os escravos livres. Mas o que acontece? Tinha um cousin no seu grupo que contou pros portugueses em troca que as dívidas dele fossem perdoadas. Aí Portugal soube, perdoou a dívida dele, foi lá, pegou Tiradentes, mandou pra rainha. A rainha, 5%. A rainha mandou matar Tiradentes, enforcado. E acabou. E a conjuração na Baiana foi a revolta em Salvador em 1798, que, como os mineiros,
desejavam a separação do Estado, mas elas tinham a insatisfação do abandono feito por Portugal sobre o Nordeste brasileiro, que estava quebrado. Elas foram influenciadas pela independência do Haiti, Estados Unidos e Revolução Francesa, mas o movimento foi sucateado fortemente por Portugal. Eu acho que eu vou aumentar a temperatura da tela. O que acontece? Vai acabar a minha bateria, tenho que falar rápido isso. Então, lembra que eu falei que Salvador não era mais a capital e Salvador só produzia açúcar e estava quebrado, agora o foco é ouro? É claro que eles iam ficar insatisfeitos. Mas aí Portugal foi lá, deu uns tiros, umas metralhadoras, pô, aí eles sossegaram o facho. E aí que acaba a construção da sociedade do ouro. Ah, um fator interessante é a Inquisição no Brasil, que era quando, tipo, tu não podia ser de outra religião. E se tu era, tipo, da religião História do 8º ano, editora CPB, que é adventista, você não pode, você tem que ser católico. E se você não era isso, você era preso ou morto. Preso e morto. Então é aí que surge os cristãos novos, que eram falsos cristãos. Eles se fingiam ser cristãos pra poder não serem mortos. Tá? Acabou. Beijo. Tchau.